Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, tá bom? E aqui a gente acho que um dos temas principais é a gente agir, tá bom? Não ficar sentado, ser um sentado dos últimos dias, mas ter fé e agir, fazer obras também, tá bom? O apóstolo Paulo, em Gálatas, em Romanos, ele ensina muito que a justificação, ela vem por meio da fé, tá bom? A justificação seria, seus pecados vão ser justificados, pago, né? Na verdade, os pecados, eles são pagos por meio de Jesus Cristo, por causa da expiação de Jesus Cristo. Então, é mediante a graça, né? O favor de Deus que nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo ensina muito que nós devemos crer em Deus, senão como que a gente vai ser perdoado dos nossos pecados? Então, a justificação também ela vem pela fé, tá bom? Só que aqui em Tiago, ele fala que a fé sem obra é morta, que a justificação ela vem pelas obras, tá bom? E aí, muitas pessoas que debatem essas duas escrituras aqui, Tiago, né, com Paulo, coloca como se fosse um falando uma coisa, outro falando outra. E aí, quem tá certo, né? Nós devemos pensar da seguinte maneira. O que é fanatismo? Fanatismo é um lado da verdade que ficou louco, né? É um lado da verdade. A pessoa crer que é salva somente pela fé, né? É um lado da verdade que ficou doido. E a pessoa crer também que ser salvo somente pelas obras também é um lado da verdade que ficou louco, né? Na verdade, nós não devemos trabalhar com essas duas coisas separadas, devemos trabalhar unido. Quer ver? Quer um exemplo prático? Lutero, quando ele se desvinculou da Igreja Católica, né? Ele pegou as escrituras e do grego ele foi traduzir para o alemão. E quando ele foi traduzir para o alemão ali, visto que Tiago, ele falava que nós somos justificados pelas obras, então ele deixou o livro de Tiago fora da tradução. Ele falou que o livro não era inspirado, né? Ele chamou o livro de a carta de Tiago de carta de paia, alguma coisa assim, né? Então ele deixou fora, porque era inconcebível na cabeça de Lutero que nós tínhamos que fazer algo para ser salvo. Mas deixa eu explicar. As escrituras são muito claras a respeito da nossa salvação mediante a expiação de Jesus Cristo, né? E, por exemplo, Abraão, mesmo ele tendo feito muitas obras, ele não vai chegar diante de Deus e dizer, eu fui salvo pelas minhas obras, né? Ou seja, alguém que fez, por mais que nós façamos tudo nessa vida aqui, guardamos os mandamentos, nós dependemos da expiação de Jesus Cristo, nós dependemos da graça do Senhor, tá bom? Então, Lutero, tendo vindo ali saído, né, da Igreja Católica, eu acho que ele ficou meio traumatizado, alguma coisa assim. Então, a primeira tradução que ele fez da Bíblia, do grego para o alemão, ele tirou fora o livro de Tiago, né? Mais tarde, com um amadurecimento melhor do entendimento das escrituras, quando ele vai retraduzir novamente ali do grego, né, aí ele inclui o livro de Tiago ali, tá bom? Então, eu não vou tentar colocar aqui Paulo e Tiago para as escrituras, para mostrar aqui quem está certo, porque na verdade os dois estão certos, e no final aqui eu vou compartilhar uma escritura do livro de Mórmon que vai mostrar, espero que possa esclarecer na mente de vocês isso também, que vai mostrar que essas duas coisas juntas que tem que funcionar, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obra. Porventura, a fé pode salvá-lo? É uma pergunta, né? Porventura, a fé pode salvá-lo? Né? Aqui a gente tem que, já vou logo esclarecendo, porque Paulo ensina que nós somos salvos pela fé, né? Mas você tem que entender o contexto histórico e a maneira que está escrito aqui, que Tiago escreveu, porque a fé que Tiago está falando aqui não é a fé que o apóstolo Paulo ele está falando, tá bom? É fé diferente. Por exemplo, olha aqui em Tiago como é que tá, né? Ele diz assim, ó, meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé? Então ele não está falando da fé especificamente, ele está falando de alguém que diz que tem fé, né? Agora, falar, até papagaio fala, né? Vamos concordar com isso. Então, não adianta de nada a pessoa falar que tem fé e não tiver obras. É isso que o apóstolo Paulo não, que Tiago está falando aqui,
tá bom? Então a gente vai pegar bem nessa parte aqui, né? Então, por exemplo, proclamar, né, que por meio da fé que o Jesus é o Senhor, nós vamos ser salvos. Veja só o que o próprio Jesus Cristo diz, né? Ele diz lá, em Mateus 10:32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, e que está no céu. Então, confessar a Deus significa acreditar, né, que em Jesus Cristo e no Pai Celestial. E vou além ainda, ó. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e o teu coração crer em Deus, que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Então, para nós sermos salvos, nós temos que confessar que Jesus é o Cristo e que o Pai Celestial o ressuscitou. E aí sim a gente vai ser salvo. Mas, quando o Tiago fala que do que adianta alguém disser que tem fé, ele está falando de uma fé sem obras, né? Aqui não implica da pessoa confessar que Jesus é o Cristo e simplesmente ser salvo, né? Não é isso que quer dizer. A proclamar que Deus, ele é nosso Deus, que Jesus é o Cristo, que ele ressuscitou, implica também uma mudança no nosso comportamento, né? Uma mudança na nossa vida aqui também, tá bom? Então, sem mudança na nossa vida, a gente não consegue ter essa salvação. E aqui, o próprio Tiago, ele vai argumentando, dando exemplos de a fé sem obras, né? Que não funciona a fé sem obras, tá bom? Então, ele diz aqui, ó, versículo 15 e o versículo 16, diz assim: e se o irmão ou uma irmã estiver nu e alguém tiver falta do alimento cotidiano, e alguém vos lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não vos der coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Então, a pessoa cheia de fé, vem alguém ali pedindo alimento, tá com necessidade, tá com frio, tá com fome, vem pedir alimento ali, e aí você cheio de fé pega e fala assim: fica despreocupado, eu vou orar por você, né? Será que orar vai adiantar? Se você tem as condições, você tem a obrigação de ajudar. Põe a mão no bolso e ajuda. É isso que ele está falando aqui. A piedade, se ela não é acompanhada de uma renúncia, de você estar disposto a fazer algo pelaquela pessoa, então é uma piedade falsa, né? É isso que significa aqui, né? Então não adianta a pessoa dar uma de ungido do Senhor e falar: eu prometo para você em nome de Deus que essa situação vai mudar. Está prometendo em nome do Senhor, mas ele mesmo não está disposto a fazer nada pelaquela pessoa. Então devemos tomar cuidado com esse tipo de atitude, né? Sempre que pudermos, não é só orar, também podemos ajudar as pessoas aí, tá bom? Ou seja, colocar a mão no bolso, né? Ajudar a pessoa. Tem um... Vamos aqui para o próximo, o versículo 17, né? O versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obra, está morta em si mesmo, tá bom? Eu hesitei um pouquinho para falar algumas coisas aqui por conta do tempo, né? Nós já estamos aqui, vai dar 9 minutos de vídeo, né? E eu queria falar muito mais coisas. Por isso que eu convido vocês a vir na aula da manhã, das 5h20 da manhã até 6 da manhã, tem um tempo a mais, aí eu consigo falar mais coisas, que tem mais exemplos. Mas eu deixo aí na descrição do vídeo as coisas que eu ia falar também, tá bom? Pelo menos uma notinha aí. Então, no versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obra, está morta em si mesma. Então, a fé sem a obra não é válida, ela não funciona, tá bom? Aqui agora, a partir do versículo 18, fica muito interessante o que Tiago faz aqui, porque ele pega um personagem imaginário, tal como Paulo fazia, né? Muitas vezes ele ensinava como se tivesse um personagem imaginário falando contra ele, e ele argumentando com essa pessoa. E fica muito mais fácil o entendimento das escrituras quando ele está respondendo a alguém, né? Então parece que aqui Tiago ele está respondendo a uma pessoa imaginária ali, que está conversando, né? Se opondo ao que ele está falando, né? Ou seja, a pessoa vai falar: não, é pela fé que a gente é salvo, né? E ele fala: não, tem a obra também, né? Então a gente vê esse tipo de argumento aqui. Aliás, né, sempre quando tem discussões, as pessoas ficam interessadas ali no assunto, né? E Tiago, ele usa desse método aqui para que nós possamos aprender melhor, tal método que o apóstolo Paulo usava frequentemente também.
Vamos lá, versículo 18, ele fala assim, ó. Porém dirá alguém, esse alguém é ele mesmo, né? Tu tem fé, né? E eu tenho obra. Ou seja, Tiago está falando, você tem a fé, mas eu tenho a obra. E aí ele diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então ele está argumentando ali com a pessoa que acha que é salvo somente pela fé. Ele falou, então me mostra a sua fé aí, eu quero ver como é que você é salvo, né? Mostra aí a sua fé sem as obras, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a fé tem que ser acompanhada pelas obras aqui, né? Do que adianta, né, a pessoa dizer, eu amo a Deus, né, mas nunca vai na igreja, não se compromete a buscar a Deus, né? Então a pessoa diz que ama a Deus, mas não faz nada, não tem a ação de andar, de levantar cedo, ir até a igreja. Então não adianta, né? Eu sempre uso esse exemplo aqui, né, de às vezes, como na mensagem de ontem, eu estava falando, né? De nada adianta a gente ir na igreja e não ter uma mudança no coração. É verdade. Mas aqui a fé implica em ir para algum lugar, né? É uma demonstração de fé quando a pessoa vai para a igreja. Só que a gente tem que passar para o próximo nível. Vai chegar uma hora que, de tanto você ir na igreja, você tem que passar para o próximo nível, né? Já não é um desafio estar na igreja, levantar cedo, ir para a igreja. Se ainda é um desafio para você, você tem que fazer essa obra, você tem que ir mais mesmo, até que isso seja naturalmente para você, que seja prazeroso estar na igreja. E aí então você vai passar por um próximo nível de outros desafios que virão para você vencer na sua vida, que eu tenho que vencer e outros, né? Já chegou na minha época, na minha vida, uma época em que estar na igreja era um desafio, né? Levantar cedo, ir de manhã para a igreja, mas não é mais, né? Para mim o desafio seria não ir à igreja, né? Porque eu amo estar lá e aprender das coisas do Senhor, partilhar do sacramento, tá bom? Então, vamos continuar aqui os exemplos que ele vai dando aqui, ó. Versículo 19, bem forte, ele diz assim, crê tu que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremece, né? Então, se a pessoa crê, né? A palavra crê aqui é a mesma que fé, né? Se a pessoa crê que existe Deus, faz bem, tá bom? Mas veja bem, os demônios crê também. É isso que ele está falando. Então os demônios são crentes, é isso que ele está falando. Não adianta só saber ou acreditar. Então tem que fazer algo. Lá em João 8, versículo 44, Jesus Cristo falando acerca de Satanás, ele diz assim, e ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Então, o inimigo, ele sabe a verdade, apenas ele não permaneceu na verdade, né? Aliás, né, quem são no Novo Testamento as primeiras pessoas ali, pessoas não, né? Os primeiros a dizer que criam em Cristo, que ele era o Filho de Deus. Para espanto de todo, eram os demônios, né? Os demônios viam Jesus Cristo ali e já se apavoravam, né? E falavam, sabemos que tu é o Santo de Deus, né? Como está registrado aqui também lá em Mateus 8, 29, né? Quando diz assim, eis que clamaram, eram dois endemoniados aqui, eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Então veja que os demônios foram os primeiros, né, a professar ali que Jesus era o Cristo. Então não é só dizer Jesus é o Cristo que a gente é salvo. Se fosse assim, os próprios demônios seriam salvos aqui, né? Eles falavam, és o santo de Deus e assim por diante, né? Uma coisa interessante é que os espíritos malignos, eles não passaram pelo véu do esquecimento. Então eles sabiam perfeitamente quem era Jesus Cristo ali. Então, basicamente aqui os demônios também eram crentes, só que eles trabalham contrário, né? Ao invés de permanecer na verdade, não, eles, além de não se permanecer na verdade, eles lutam contra a verdade, tentando desvirtuar as pessoas. Ele continua aqui, Tiago, né, na conversa dele com esse amigo imaginário aqui, né? Como se o amigo estivesse fazendo algumas perguntas e ele lança ali também. Versículo 20 e em diante aqui. Versículo 20 diz assim, mas o homem vão, queres saber que a fé sem obras está morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? É interessante porque Paulo fala que Abraão, né, trazendo o mesmo personagem, fala que ele foi justificado pela fé. E aqui, Tiago, ele fala que ele foi justificado pelas obras.
tá bom? Mas eu vou esclarecer um pouquinho isso aqui, mas eu já falei, as duas coisas têm que andar junto, fé e obra, tá bom? E aí ele está dizendo aqui, né? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Então veja que ele não está abolindo a fé, ele está falando que a fé de Abraão cooperou com a obra, para que ele, se ele não acreditasse em Deus, ele não iria lá sacrificar o seu próprio filho. Esse é o ponto. E que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus, né? Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, novamente, ele está trazendo aqui que não é somente pela fé, mas com as obras junto. Não é só ter fé, mas fazer também junto aqui, tá bom? Então, ele cita aqui a história de Abraão, né? E Abraão, ele demonstra a fé dele lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor pede para ele sair de Ur dos Caldeus e ele sai, mesmo sem saber para onde deveria ir, não tinha um GPS, um mapa, alguma coisa, ele sai e obedece ao Senhor. Então ele tem fé, é mediante a fé que ele vai. Lá no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor promete um filho a Abraão, ele crê novamente, ele tem fé, mesmo com todas as coisas sendo contrárias a ele, né? A idade dele, a esposa dele era estéril, mesmo assim ele crê, né? E, então isso mostra a fé aqui. Só que no capítulo 22 de Gênesis, a gente vê aqui a obra de Abraão. Mesmo depois que essa promessa se cumpriu, Isaac estava com ele, o Senhor pediu que sacrificasse o seu filho Isaac. Então, pela obra, por conta que ele já cria em Deus, ele vai lá e faz essa obra, ele vai até o monte, né? Sacrificar o seu filho ali. Nós conhecemos a história, o anjo vem e impede Abraão, né? Mas se não tivesse vindo, ele tinha sim sacrificado o seu filho. Então aqui a escritura, Tiago diz que ele foi justificado pela obra, né? A fé que ele tinha era suficiente para que ele fizesse essa obra que Deus havia pedido ali para ele, tá bom? Só algumas observações aqui. No versículo 22, quando nós lemos lá, ó homem vão, né? A palavra vão ali significa insensato. Veja que a tradução ajuda muito a gente entender as escrituras, né? Então, o Tiago está argumentando o seguinte: você que acha que só crer é suficiente, você é insensato. Você tem que fazer as coisas. Você não pode ser sentado dos últimos dias. Você tem que fazer as coisas, fazer a obra de Deus aqui, tá bom? O versículo 23, quando fala que Abraão foi chamado amigo de Deus, é uma referência lá segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Né? Vamos passar aqui... Vamos passar aqui para a resposta já, né? Aqui não é uma questão entre você escolher fé e obras, né? Apesar que Tiago ele apresenta dessa maneira que a fé sem a obras é morta. Mas aqui não é a questão de você escolher entre fé e obras. Os dois têm que ser juntos. Aqui não é um sentido de você escolher entre a luz ou as trevas. Não. São duas coisas boas que têm que caminhar juntos, né? Conforme eu falei no início ali, né? O que é fanatismo? Fanatismo é um lado da verdade que ficou doido, né? Então, você acreditar que você é salvo somente pela fé, porque você confessa o nome de Jesus, Tiago deu os exemplos aqui que não, né? Se você acredita que você é salvo somente pelas obras, também está errado, porque nós somos salvos mediante a expiação de Jesus Cristo. Se você não tiver fé, você não faz as obras também. É o que Tiago está propondo aqui, tá bom? Então, para não ficar assim, nós estamos salvos pelas obras ou pela graça, né? É os dois juntos novamente. Por quê? Porque ninguém vai chegar até Deus e dizer, eu consegui, né? Eu consegui sozinho vir aqui por conta das minhas obras, eu mereço estar aqui. Ninguém vai dizer que merece, porque é mediante a expiação de Jesus Cristo. Mas por outro lado, ninguém vai chegar lá se não merecer fazendo as obras de Deus aqui. Entende? Uma escritura para amenizar essa situação aqui, né, eu gosto aqui de 2 Nef, capítulo 25, versículo 23, finalizando a mensagem aqui. Diz assim, ó: pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo
e reconciliar-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Então veja que nós somos salvos pela graça do Senhor, depois de tudo que pudermos fazer. E observe que depois de tudo que pudermos fazer, não é o mesmo que por causa das coisas que nós podemos fazer. Nós não somos salvos pelo que nós podemos fazer, né? Mas depois de tudo que nós podemos fazer, a expiação do Senhor cobre o restante para nós, para que nós possamos entrar na presença dele. Tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Nossa, ainda tem um versículo aqui, já chegou a 20 minutos aqui a mensagem. Tem o versículo 25 e o 26. Vou ler rapidinho aqui o versículo 25, né? Depois de ter compartilhado aqui o exemplo sobre Abraão, né, o pai ali da fé, agora ele traz o exemplo de Raabe, né? Raabe nem israelita ela era, né? Então veja, eu achei muito interessante ele ter trazido o exemplo de Raabe aqui. Ele poderia ter trazido de Daniel nas covas dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego, vários personagens bíblicos que tinham fé, mas ele trouxe de Raabe. Por quê? Né? Por que eu acredito que ele trouxe o exemplo de Abraão e depois trouxe o exemplo de Raabe, né? Vamos ver aqui, ó. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escondeu, né, os emissários, ou seja, aqueles espias que Josué tinha dado na terra, lá em Jericó, elas escondeu eles para que eles não fossem mortos. E os despediu por outro caminho. Então aqui fala que ela creu em Deus, em primeiro lugar, né? Ela creu, ou seja, ela, quando os espiam chega lá, ela sabe, eu sei do Deus de vocês, que tirou vocês do Egito, é o Deus poderoso, verdadeiro. Então ela creu, primeiramente, mas também ela teve obra, ela escondeu, ela arriscou a vida dela, escondendo ali os espias ali também, tá bom? Então, a obra, a fé que ela tinha no Deus, em primeiro lugar, porque ele era o Deus vivo e verdadeiro, ela sabia que a cidade seria dominada, então ela se rende a esse Deus, faz um acordo com os espias ali, mas ela tem a obra de esconder e de despedir eles, né? Mandar eles embora ali por um caminho escondido para que eles conseguissem escapar do povo ali, tá bom? Mas aqui é interessante que ele fala aqui no versículo 25 de igual modo Raabe. Veja só, é as mesma regra para Abraão ser salvo, é a mesma regra para Raabe ser salva. É a mesma, né? Então eu achei incrível que ele trouxe aqui o exemplo de Raabe, que era uma pessoa que não era israelita, depois ela se torna israelita, entra para o povo do Senhor aqui. Versículo 26, finalizando o capítulo, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Simples e fácil, né? Esse exemplo aqui. A fé sem obra é morta. O espírito nosso, quando sai do nosso corpo, está morto, né? Por mais que você ame uma pessoa, né? Por mais que você goste dessa pessoa, quando ela morre, você não vai pegar o corpo dessa pessoa e deixar dentro da sua casa. Por quê? Esse corpo vai se desfazer, vai feder, é matéria. Aquela pessoa que está ali no caixão, aquele corpo, não é a pessoa que você ama. O espírito dela é eterno. Ali é apenas o corpo. Então, por isso que ele fala, o espírito sem o corpo está morto. Se tem alguém, né, que gostaria de pegar o corpo e manter em casa, na verdade, essa pessoa precisa de um tratamento, né? Porque não é normal. Bom, não é normal, não. Então, o corpo não é a pessoa. Então, o espírito, quando sai do corpo, o corpo está inerte, está morto, não tem sentimento, não tem nada, é uma matéria. É isso que ele está falando. Então, assim como a fé sem obras é morta, o corpo, se ele não tiver um espírito, também está morto. Então, que nós possamos ser cheios de obra, acreditar e fazer por onde também buscarmos a nossa salvação, conforme Abraão fez, justificado sim, mas pelas obras. Mas primeiro ele creu. É crer e fazer, conforme Tiago vai explicando aqui, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.